Olá, alunos do Barão de Tefé. Prontos para mais uma aula de biologia? Nessa aula vamos estar dando continuidade à nossa matéria sobre células, só que agora falando sobre tecidos, ok? Lembrando que todo o nosso material encontra-se no Aplique-se. Nós sabemos que nós somos seres pluricelulares. Isso quer dizer que nós temos trilhões de células para formar o nosso corpo. Mas existem formas diferentes dessas células. Existem mais de 100 tipos diferentes de células formando o nosso corpo. Mas o que é interessante é que, apesar dessas células possuírem formas diferentes, elas também possuem funções diferentes. E toda vez que nós temos um conjunto de células iguais, com funções iguais, nós chamamos de tecidos. Então, quando nós falamos dos tecidos do nosso corpo, nós estamos falando sobre um conjunto de células que são iguais e que possuem funções iguais, ok? E nós vamos estudar alguns tecidos a partir de agora. O primeiro tecido que nós vamos estar estudando é o tecido que forma tanto o cérebro como todo o nosso sistema nervoso. Todas essas linhas amarelinhas que você está vendo no nosso corpo são linhas de comunicação. São as linhas dos nossos sistemas nervosos que vão da cabeça à pontinha dos nossos pés. Todo este tecido é formado por um conjunto de células estreladas. E essas células estreladas existem 3 tipos que determinam as suas funções no cérebro. As micróglias. Micróglias são células estreladas que vão ser responsáveis pela defesa do nosso corpo. Tudo aquilo que entrar de estranho no cérebro ou no sistema nervoso são as micróglias que devem nos defender. Os astrócitos são as células também estreladas do sistema nervoso, que elas vão estar formando essa camada azul que nós chamamos de bainha de mielina. Para que serve essa bainha de mielina? Ela tem a mesma função do plástico que envolve os fios que nós temos em nossas casas. Porque dentro do fio corre uma corrente elétrica e dentro da bainha de mielina vai correr uma corrente de impulsos elétricos formados pelas nossas células do sistema nervoso, ok? E a outra célula é o que nós chamamos de neurônio, que também são células estreladas e com uma importante função de elevar todos os estímulos do nosso corpo, da cabeça à ponta dos nossos pés. É ela que faz toda a comunicação do nosso corpo. E essas células, elas não se reproduzem. Então, são células que, quando vai chegando um determinado tempo, elas vão envelhecendo ou podem até vir a morrer. E aí está o problema das pessoas que possuem Alzheimer, porque estas células vão se deteriorando e morrem. E aí a pessoa tem o esquecimento de todas as funções do seu corpo, ok? Esse tecido nervoso, como nós vemos agora na nossa figura, nós vemos os estímulos passando de um lado para o outro. Enquanto você está me ouvindo, é isso que está acontecendo, do seu ouvido até o seu cérebro. E é no seu cérebro que você me ouve. Enquanto você está vendo este vídeo, isso está acontecendo do teu olho até o teu cérebro. E é no seu cérebro que você me vê, ok? Então, o conjunto dessas células estreladas, todas com a mesma forma, vão formar o nosso tecido chamado de tecido nervoso. Um outro tecido, um tecido bem especial, é o tecido que forma as células do sangue. Esse tecido, ele é formado por um conjunto de células que, apesar dessas células serem com uma forma redondinha, todas elas possuem funções específicas. Por exemplo, todas as hemácias, que são as células vermelhas, elas têm como função carregar ora oxigênio, ora gás carbônico no nosso corpo. Todo o nosso corpo precisa de oxigênio. E as hemácias vão lá no pulmão, pegam o oxigênio que nós respiramos e leva para todo o nosso corpo. As células, ou fragmentos de células chamados de plaquetas, são pedacinhos de células que se
fragmentaram, se quebraram quando entraram na circulação e elas são responsáveis pela coagulação do sangue. Quando você sofre algum machucado e seu machucado para de sangrar, foi porque as plaquetas que estão dentro das tuas veias fizeram este sangramento parar, coagularam o sangue. E essas outras células redondinhas, maiores, elas todas são células de defesa do nosso corpo. Só que o legal é que cada uma delas vai defender o seu corpo sobre alguma coisa. Por exemplo, os linfócitos vão defender as suas células de todos os vírus. Então, não existe remédio para vírus. Os vírus, quem combate eles, é o próprio sistema de defesa do nosso corpo. Mas quem combate todas as células? Não, somente os linfócitos, ok? Então, se são vírus, os linfócitos vão lá e terminam com esse vírus. Ah, professora, mas não é vírus, é uma bactéria. Ah, se é uma bactéria, quem trabalha agora são os neutrófilos, eliminando as bactérias do nosso corpo. Ah, mas eu tenho problema de alergia. Então, se você tem uma reação alérgica, qualquer coisa que tenha entrado no seu corpo para te causar reação alérgica, quem vai estar combatendo são os basófilos. Aí, eu tive vermes quando eu era criança. Sim, e os vermes foram combatidos pelos eosinófilos, ok? Aí, os monócitos. Os monócitos, eles têm uma função especial. Por exemplo, se os neutrófilos não conseguirem combater as bactérias, eles pedem ajuda aos monócitos. Então, monócitos também combatem uma bactéria. Só que interessante é que os monócitos, eles passeiam pelo nosso sangue. Mas, na verdade, eles vão para a nossa pele, porque é na pele que eles vão trabalhar efetivamente defendendo o nosso organismo contra todas as bactérias, ok? Então, hemácias vão carregar oxigênio, linfócitos vão eliminar os vírus, neutrófilos vão eliminar as bactérias, basófilos ajudam nos problemas respiratórios, eosinófilos eliminam todos os vermes, monócitos vão eliminar as bactérias que os nossos neutrófilos não conseguiram eliminar. Ah, e as plaquetas vão fazer a coagulação do sangue, ok? Esse tecido forma, então, um tecido especial chamado de tecido hematopoético. As células dos nossos ossos. Os nossos ossos vão formar o que nós chamamos de tecido ósseo. E o tecido ósseo ele é formado por duas células. Os osteoblastos, que são as células jovens, são células com a sua maioria de cartilagem. Isso quer dizer que são células flexíveis, macias. Os ossos de um bebê dentro da barriguinha da sua mãe, a maioria dos seus ossos são formados de osteoblastos. Por quê? Porque o bebê dentro da sua mamãe, ele precisa ter movimentos, só que o espaço é pequeno, ele precisa ficar numa posição. Então, esses ossos são maleáveis. Mas quando você nasce, a mamãe vai dando para você o leite materno, e o leite materno é cheio de cálcio. Então, os osteoblastos se tornam em osteócitos. Essas células grandes, estreladas, que vão estar fazendo com que seus ossos agora fiquem enrijecidos, ok? Então, o nosso tecido ósseo, ele é formado pelos osteoblastos e os osteoblastos vão se originar do que nós chamamos então de osteócitos. O próximo tecido é o tecido dos músculos, as células dos músculos. E quando nós falamos em músculos, não falamos só desses músculos que nós exercitamos nas academias, não. Nós estamos falando, por exemplo, que para você estar falando ou para você movimentar os seus olhos, piscando os seus olhos, você utiliza inúmeros músculos da tua face. E com isso você tem músculos espalhados pelo teu corpo todo que te permitem a sustentação e também permitem os movimentos do seu organismo. Quais são esses músculos? Nós temos o tecido muscular estriado esquelético. Nós temos o tecido muscular liso. E nós temos o tecido muscular estriado cardíaco. Por que é tecido muscular estriado? Porque as células do músculo, que são chamadas de fibras,
essas células aqui têm estrias. E o que é estrias? São dobrinhas, como se fosse uma sanfoninha. E essas células, elas têm um movimento. E qual é o movimento? É um movimento voluntário. Por exemplo, esse homem da figura, ele está fazendo movimentos de voluntários, movimentos que ele quer fazer. Quando você fala, você faz movimentos voluntários, você quer falar. Então, os movimentos que você comanda são chamados de movimentos voluntários. E todos eles são feitos pelo músculo estriado esquelético. Aí, o músculo liso. O músculo liso vai ser responsável pelos movimentos involuntários. Essas fibras lisas, elas vão ser responsáveis por liberar os movimentos que você não comanda. Por exemplo, você não pode mandar o seu pulmão parar de funcionar. Você não pode mandar os seus rins parar de funcionar. Você não pode mandar a sua bexiga parar de funcionar. Então, se você não manda, é movimento involuntário. Então, quem faz o movimento dos nossos pulmões, quem faz o movimento da nossa bexiga, o movimento dos nossos rins, é o tecido muscular liso. E o outro tecido é tecido muscular estriado. Ah, quer dizer que as suas células têm estrias. Sim, mas ele é chamado de cardíaco. Por quê? Porque este tecido em especial só é encontrado no coração. Ele faz os movimentos involuntários, porque eu não posso mandar meu coração bater ou não bater. Mas ele tem estrias. Por quê? Porque o meu coração tem movimentos muito fortes. Desde a barriguinha da nossa mamãe, que o coração já estava batendo. E ele faz a sua pulsação, os seus batimentos, 60 vezes por minuto. Em 60 vezes por minuto, ele contrai e relaxa, abre e fecha, contrai e relaxa, contrai e relaxa. E isso tudo, ele precisa ter um músculo bem forte. Quando, por um acaso, um músculo desse se rompe, nós dizemos que houve um infarto. As células do músculo estriado cardíaco, elas não se reproduzem. Quer dizer, as células que você tem aí no seu coração, elas têm a sua idade e mais os 9 meses que você estava na barriguinha da sua mãe. Ok? Elas não se duplicam. Ah, e o que é interessante? Como essas células do coração não se duplicam, elas também não permitem a formação de câncer no coração. Então, ninguém tem câncer sendo originado no coração. O câncer pode chegar ao coração se ele vier dos pulmões, mas saindo, surgindo, originando no coração, não existe esta formação, ok? Então, tecido muscular estriado esquelético faz os movimentos voluntários do seu corpo. Tecido muscular liso faz os movimentos involuntários. E tecido muscular estriado, porém cardíaco, vai fazer os movimentos involuntários do seu coração. Quando nós olhamos no espelho, nós podemos visualizar a nossa pele. E a nossa pele é formada por inúmeras células. Só que nós temos células, ou nós temos pele, pelo lado de dentro e pelo lado de fora do nosso corpo. Essas células que vão estar formando todo o nosso corpo e essas células que vão estar formando a nossa pele, elas vão formar o que nós chamamos de tecido epitelial. Só que o tecido epitelial existem várias divisões. Por exemplo, o tecido epitelial que vai formar a nossa pele, boca e esôfago, pele, a boca pelo lado de dentro e o esôfago pelo lado de dentro, é chamado de tecido epitelial estratificado pavimentoso. Ele é formado por várias camadas da nossa pele. Quando nós temos uma queimadura de primeiro grau, nós queimamos essa primeira camada. Quando nós temos uma queimadura de segundo grau, nós queimamos a primeira e a segunda. E quando nós temos uma queimadura de terceiro grau, nós queimamos a primeira, a segunda e a terceira. O tecido que forma por dentro a sua bexiga urinária é o tecido chamado de tecido estratificado de transição.
Por que de transição? Porque ele renova-se o tempo todo. O tecido que forma a uretra, canalzinho que leva a urina para fora, é chamado de tecido estratificado prismático. O tecido que vai formar as nossas fossas nasais, traqueia e bronco é o tecido epitelial, chamado de tecido epitelial pseudoestratificado. O tecido que vai formar por dentro dos nossos pulmões, revestindo os nossos vasos sanguíneos, é chamado então de tecido pavimentoso. O tecido que vai formar por dentro dos nossos rins vai ser chamado então de tecido simples cúbico. E todo o tecido que forma o nosso estômago é tecido epitelial simples prismático, ok? Então, tecido epitelial, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de tecidos. Eles vão ser formados por células diferentes, em locais diferentes, fazendo a mesma função. O que? Revestimento do nosso corpo. E esse tecido forma o que nós chamamos, então, do nosso tecido epitelial. Tecido pseudoestratificado, tecido simples, o tecido simples cúbico, que vai estar formando, então, os nossos rins, o tecido chamado de tecido simples prismático, que forma o nosso estômago, o tecido que vai formar pele, boca e esôfago, que vai ser chamado de tecido pavimentoso, o tecido estratificado de transição, que vai formar a nossa bexiga, e o tecido estratificado prismático, que forma a nossa uretra. No nosso corpo, nós temos um conjunto de células diferentes que não formam tecidos, que são células chamadas de células reprodutoras, ou células sexuais, ou células gaméticas. E aí nós temos o gameta feminino, que é o chamado óvulo, e o gameta masculino, que são chamados os espermatozoides. Lembrando que essas duas células, quando elas se encontram, existe um processo chamado de processo de fecundação. E é deste processo de fecundação que nós surgimos através da primeira célula chamada de zigoto. Ok? Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Se cuidem e um beijo.